telefone celular é usado por 5 bilhões de pessoas, mais de 70% da população mundial. O aparelho funciona como uma espécie de rádio. Quando uma pessoa liga para outra, o celular transmite e recebe informações por meio de ondas eletromagnéticas. As consequências para a saúde desta invenção do século XX, que revolucionou a comunicação, há muito tempo vêm sendo pesquisadas. A Agência Internacional de Pesquisa sobre Câncer da Organização Mundial da Saúde classificou hoje as ondas eletromagnéticas dos celulares como possivelmente cancerígenas para os usuários. Segundo os cientistas, há uma evidência limitada de que o uso de celular pode aumentar o risco de glioma, um tumor maligno, e de neuroma, um tumor benigno. A agência reforçou que não tem provas de que as ondas de radiofrequência causam câncer e concluiu que é preciso avançar nas pesquisas. Os 31 cientistas de 14 países não sabem quantificar os riscos. Eles analisaram vários estudos, entre eles uma pesquisa de 2004, que indicou um aumento de 40% na probabilidade de surgir um tumor maligno em uma pessoa que fale, em média, 30 minutos por dia ao telefone celular, num período de 10 anos. Ou seja, o telefone celular se compara ao chumbo, ao escapamento do motor do carro e ao clorofórmio, possivelmente cancerígenos para os seres humanos. Já o tabaco, por exemplo, está na categoria cancerígeno. Estamos cercados de radiação e não podemos fugir dela. A maior fonte é o Sol. Antenas de rádio, como o nome diz, emitem radiação, assim como as de TV e de celulares. Redes de transmissão sem fio, telefone sem fio, a maioria dos aparelhos do nosso dia a dia emite algum tipo de radiação. Esta semana, um grupo de especialistas ligados à Organização Mundial da Saúde decidiu analisar todos os estudos já feitos até agora sobre a radiação emitida pelo celular. Pela primeira vez, os cientistas admitem que existe a possibilidade de que os celulares possam aumentar o risco do aparecimento de alguns tipos de câncer para quem usa o telefone durante mais de meia hora por dia ao longo de pelo menos 10 anos. Um deles é o glioma, um tumor maligno no cérebro. Outro é o meningioma, o câncer na membrana que envolve o cérebro. E o neuroma acústico, que se forma perto do ouvido, não é maligno, mas pode causar surdez. Há um tipo de radiação que a ciência conhece bem, é a que vem da tecnologia nuclear. Essa radiação pode matar e certamente provoca câncer, mas também pode ser usada para tratar o câncer através da radioterapia ou para fazer exames médicos. Essa não é a mesma radiação dos telefones celulares, que usam ondas eletromagnéticas. Tomógrafos e a radioterapia usam radiação ionizante, os celulares não ionizante. Entenda a diferença. A ionizante tem ondas de alta frequência que chegam até o átomo, a menor partícula na formação de todos os tecidos, e mexe na estrutura dele, provocando a formação do câncer. Já a não ionizante é de baixa frequência, agita os átomos, produz calor, mas não altera a matéria. A Organização Mundial da Saúde agora quer mais estudos para compreender melhor os efeitos desses raios no corpo humano. Em Chicago, nos Estados Unidos, o repórter Flávio Fachel repercutiu o assunto com alguns dos maiores especialistas em câncer do planeta. Olha, Sônia, para entender melhor o significado desse estudo divulgado pela Organização Mundial de Saúde, que fez alertas com relação ao uso do telefone celular, a gente veio até Chicago, onde está acontecendo um dos mais importantes congressos do mundo que trata sobre o estudo do câncer. 30 mil médicos e pesquisadores do mundo inteiro discutindo todos os tipos de câncer que existem e suas causas. Pelo menos por aqui, ninguém deixou de usar o aparelho como sempre, só por causa dos alertas dados pela Organização Mundial de Saúde. Se alguém chegar no consultório e perguntar, doutor, posso usar o celular? Qual é a resposta? Pode e não vai deixar de utilizar por causa disso. Acho que são apenas um sinal para os cientistas, mas em termos populacionais a conduta não vai mudar. A gente vai continuar utilizando os telefones, eu vou continuar usando, os pacientes vão continuar usando, e essa pergunta já chegou no consultório. O Dr. David McCormick foi um dos pesquisadores que participou do estudo e ele esclarece.
Em nenhum momento a pesquisa afirmou que o uso de celular causa câncer. O que aconteceu é que a radiação dos celulares foi classificada em nível 2B, numa escala de risco que vai de 1 a 4. O 4 indica nenhum risco. No nível 2B, não há evidências de perigo, mas também não dá para descartar o risco. Além das radiações dos celulares, o cafezinho também está nessa categoria. O nível 1, onde estão o fumo e o amianto, por exemplo, é usado para substâncias que comprovadamente causam a doença. No caso dos celulares, o Dr. McCormick nos explica de onde vem a preocupação da OMS. Ele mostra: ao usar o aparelho perto do ouvido, as células dessa região da cabeça recebem um bombardeio de ondas eletromagnéticas de alta frequência, muito parecidas com as emitidas pelos aparelhos domésticos de micro-ondas. O problema, diz o doutor, é que se essa radiação realmente provoca câncer, nós ainda não temos ideia de como isso acontece. Eu acho que o aviso é a necessidade de que novos estudos sejam feitos e não que isso seja um assunto encerrado. Não é uma comprovação formal, é simplesmente uma ideia de que possa trazer um risco aumentado, mas que isso não está comprovado ainda. E pelo menos durante os próximos 10 anos, os cientistas terão muito trabalho até conseguir chegar a uma conclusão sobre as consequências do uso do celular na saúde da gente. Aqui no Brasil, o Dr. Glaucio Siqueira, especialista em ondas eletromagnéticas, explica que a quantidade de radiação dos celulares é regulada em lei e é muito baixa para causar danos. Ele traz um sensor para fazermos testes com vários aparelhos, encostando os telefones no sensor, como se fosse no ouvido, ou afastando. Essa é a mais sensível que você possa imaginar. Se a gente andar com ele pelo ambiente, você vai ver que o nível de energia aqui é da ordem de 1 milésimo, 2 milésimos. Mas se você trouxer um dos seus aparelhos... Vou trazer esse aparelho aqui, vou lá tentar colado fazer na antena, colado na antena e fazer uma atualização de dados, exato, por exemplo. Mas... Subiu para 600, 900, 1400, está variando bastante. Agora afastando um pouquinho, ó, ele já caiu para 0,2. Atendeu do outro lado, vamos ver a essa distância aqui, esse telefone, aqui muito baixo. Então esse telefone mais simples, que não transmite dados, ele também transmite menos energia. Né? Vou tentar esse outro telefone aqui. Quando a gente aproxima, ele também marca a mesma coisa. Um pouquinho mais, chega a 3, 4, 5, 6. Dessa distância de 40 centímetros, que é a mesma distância que botar no fone de ouvido, fica praticamente nula a radiação. Exatamente. Então, atenção, a maioria dos celulares vem com fone de ouvido. Use! Um estudo americano que influenciou a decisão do painel de cientistas mostra que o campo eletromagnético do celular aumenta a atividade elétrica do cérebro, elevando também a temperatura local. A radiação esquenta o cérebro? Esquenta esses efeitos térmicos e já estão bem descritos. Como alguns estudos já citam, perda da memória, né, de dificuldade de aprendizagem. Crianças têm o crânio mais fino, o cérebro em formação. O calor penetra mais fundo, daí a necessidade de ter mais cuidado com elas. Algumas precauções podem ser tomadas, segundo os especialistas. Evite o uso de celulares por crianças. Não deixe o celular sob o travesseiro, nem use como despertador. Assim, seu corpo não recebe radiação durante o sono. Evite carregar o telefone no bolso ou pendurado no cinto. Use bolsa ou mochila. E quando puder, mande mensagens de texto. É mais barato e você afasta o telefone para escrever.